vim falar de trauma abdominal. É um tema importante para o cirurgião de emergência, que é uma avaliação bastante complexa do paciente politraumatizado, um trauma de tronco, descobrir se esse paciente com trauma contuso tem lesão intraabdominal ou não. Essa avaliação inicial é feita naquele ABCDE, é feita na fase da circulação, depois que se excluem lesões vasculares e lesões de extremidades sangrantes, que podem ser controladas, a gente vai para a avaliação do abdômen para saber a existência de lesões intraabdominais. É bom lembrar que a lesão abdominal não diagnosticada e não tratada, portanto, é uma causa frequente de mortes evitáveis. Normalmente são lesões que não são dramáticas, são lesões tratáveis cirurgicamente, mas que, se não forem diagnosticadas, podem levar ao óbito tanto por sangramento quanto por infecção. Tem-se uma ideia um pouco errada de que todo abdômen traumático, toda lesão abdominal gera achados clínicos exuberantes, com irritação peritoneal, com distensão abdominal. Isso a gente vê na prática, não é verdade. Você pode ter uma lesão grave, complexa, com achados muito discretos. A gente tem uma cavidade abdominal que se distende, que acumula muito líquido, tem um volume muito grande, e esses achados podem ser desproporcionais ao tamanho da lesão. A avaliação pode ser prejudicada pelo uso de álcool, de drogas, de lesões extraabdominais, TCE, lesões de coluna vertebral, de medula. Isso tem que ser pensado também na hora da avaliação. Mais uma lembrança, 20% dos pacientes com peritônio, na sala de trauma, apresentam achados clínicos normais. Não tem dor abdominal, não tem distensão, alguns não têm nem silêncio abdominal. E o que eu já falei, que a cavidade abdominal é um reservatório para grandes volumes de sangue. Ele pode conter 5 litros de sangue com facilidade. Pensando nisso tudo, qualquer doente que tenha sofrido trauma contuso de porte significante no tronco, seja por desaceleração, seja por impacto direto ou ferimentos penetrantes, deve ser encarado como tendo lesão vascular ou de víscera abdominal. Esse paciente só pode ser liberado pelo cirurgião depois de excluída a presença dessas lesões. Uma lembrança pequena da anatomia: o abdômen é dividido em abdômen anterior, que vai da linha mamilar até o ligamento inguinal púbica, e a linha axilar anterior, bilateral. Nos flancos, que vão da linha axilar anterior até a posterior, a partir do 6º espaço intercostal até a crista ilíaca. E o dorso, que não é visível aqui, da ponta das escápulas até a crista ilíaca posterior e anteriormente a linha axilar posterior. Internamente se divide em cavidade peritoneal, em cavidade pélvica e no espaço retroperitoneal. É importante a gente saber quais são os órgãos presentes em cada compartimento para poder prever uma lesão de um ou outro órgão de acordo com o mecanismo da lesão. No abdômen superior tem o diafragma, os diafragmas, o fígado, baço, não é visível, estômago e colo transverso. O abdômen inferior já tem o intestino delgado inteiro e a porção intraperitoneal dos cólons. A cavidade pélvica tem o reto, bexiga, vasos ilíacos, genital interna feminina. E o espaço retroperitoneal, que às vezes não é visto, ele pode ser, você pode perder lesões no reto peritôneo. Você tem a aorta, cava, a grande parte do duodeno, os rins, pâncreas e a porção que foi retirada aqui na foto, retroperitoneal dos cólons. São mecanismos de lesão que deve ser pesquisado em todo paciente traumatizado. Trauma contuso pode ser por compressão externa, por esmagamento de uma estrutura externa com uma estrutura sólida interna, com a coluna vertebral, e por desaceleração, que talvez sejam os traumas, os mecanismos mais frequentes. O paciente contido no cinto de segurança desacelera, e as vísceras que são presas por ligamentos, por retenções, podem sofrer esgarçamento nessas regiões. Trauma penetrante, o João vai falar na próxima aula, por arma de branca ou por aditivo de arma de fogo. Como começa a avaliação do doente? O doente passa pelaquela rotina de avaliação do ABCDE, já é colhida a história,
com coleta de informações pelo próprio paciente, quando acordado, pelo grupo de resgate, pela polícia, com história do mecanismo de trauma, pesquisa. É importante saber o tipo de trauma, o tipo de acidente automobilístico, a velocidade estimada, o grau de destruição do veículo, se houve óbito durante esse acidente, e a resposta inicial ao tratamento iniciado pelo resgate. O exame físico começa pela inspeção, nem sempre, isso aqui é um hematoma retoperitoneal muito extenso, uma lesão de cava, que se estende pelo subcutâneo até a face anterior do abdômen, isso é o sinal de Cullen. Nem sempre o exame físico vai ser tão exuberante como esse paciente. A gente tem que lembrar de expor o doente completamente, pesquisar a presença de lesões penetrantes. Eu já falei na segunda-feira, tinha uma paciente que a gente recebeu como atropelada, que acabou tinha uma facada na região posterior que passou desapercebido até pelo bombeiro. Desculpa. E não esquecer de virar o doente, né? Fazer um rolamento com proteção de coluna cervical, proteção de coluna lombar, mas examinar a parte posterior do abdômen. Continua com a escuta, na pesquisa de ruídos hidroaéreos. A gente sabe que o hemoperitônio e o extravasamento de conteúdo intestinal para o peritônio fazem um ilho paralítico, você vai ter uma ausência de ruídos hidroaéreos, percussão na pesquisa de hemoperitônio e maciez móvel, e a palpação pesquisando a presença de dor abdominal, que é o sinal mais frequente do trauma, da lesão intraabdominal. Continua com a avaliação de ferimentos penetrantes, quando há. Em lesões por arma branca, é possível fazer uma exploração local, com anestesia local. Avaliação da estabilidade pélvica. E isso é importante no exame do paciente, que às vezes não é feito. O exame do pênis, do períneo e do reto. O toque retal é obrigatório em todos os pacientes traumatizados. A gente pesquisa no toque retal, alguém perguntou na última aula, a presença de deslocamento da próstata e pesquisa de lesão de uretra. E presença de sangue no trato gastrointestinal. O exame da vagina também é obrigatório, o exame da região glútea é importante porque a gente sabe que 25% dos traumas com ferimento penetrante na região glútea tem lesão intraabdominal. Então é importante saber pesquisar a presença de lesões penetrantes. A partir desse momento que se encerra o exame físico, é indicada e permitida a colocação de sonda gástrica, desde que não haja traumatismo do crânio encefálico não visto. A gente tem que afastar a possibilidade de fratura de osso da face pela possibilidade de, na sondagem nasogástrica, fazer uma perfuração da placa crivosa e lesão cerebral. E o cateterismo vesical, se for afastada a presença de lesão de uretra. É feito coleta de sangue e urina, o sangue hematócrito, tipagem, tipo específico, e beta-HCG em mulheres de idade reprodutiva. E urina na pesquisa de sangue na urina. O paciente vai então para os exames de rotina, do todo politraumatizado, raio-x de coluna cervical, a peditórax e panorâmica de bacia. Em alguns casos, quando há suspeita de lesão intraabdominal, raio-x de abdômen AP e ortostática. Você pode complementar a avaliação com exames contrastados, uretrografia e cistografia, principalmente quando tem suspeita de lesão de uretra ou de bexiga. Se está ao contrário, essa é uma cistografia, a gente vê a parede esquerda da bexiga íntegra, mas com uma lesão de parede direita, à direita, com extravasamento do meio de contraste para o espaço pré-peritoneal. Isso é uma uretrografia. A gente tem passagem do contraste, uma interrupção do contraste na uretra, durante uma criança atropelada com uma lesão de uretra. É possível fazer a urografia excretora também, nos casos que a gente tem lesão renal e lesão de via urinária, e exames gastrointestinais que são muito pouco utilizados no trauma abdominal. Em relação aos exames diagnósticos especiais, a gente tem ultrassom, tomografia e o lavado peritoneal diagnóstico. Esses exames, a gente poupa o exame para ser realizado nos pacientes que têm maior indicação, e ele deve ser sempre realizado no hospital que o paciente será tratado definitivamente. Não adianta você estar no hospital sem recurso cirúrgico, fazer um lavado peritoneal, diagnosticar um hemoperitônio e não poder tratar. Ele pode ser postergado até que chegue no destino final do paciente. Eu vou falar um pouco do lavado peritoneal, mas a indicação
para o lavado e para o ultrassom, as indicações são as mesmas. A grande diferença é que para o lavado você precisa de muito pouca coisa para fazer, um exame rápido, um exame que é feito por um cirurgião sem muita dificuldade, e não precisa do radiologista nem do aparelho de ultrassom, que nem sempre é disponível. Se indica o lavado ou ultrassom em pacientes instáveis hemodinamicamente e com alteração de consciência e sensibilidade, que é o caso de TRM, lesões de estruturas adjacentes, por exemplo, paciente com fratura de costela, fratura de osso da pelve. Achados duvidosos no exame físico, você tem dúvida se realmente pode ter uma lesão intraabdominal ou não, e previsão de perda de contato com o paciente. Isso é importante, a gente recebe às vezes um paciente traumatizado com fratura de ossos longos ou com TCE cirúrgico. A gente não tem certeza se esse doente tem uma lesão intraabdominal, mas vale a pena fazer ultrassom com certeza e às vezes o lavado peritoneal para saber se aquele doente vai ter, se tem algum hemperitônio insuspeito e se ele vai poder ser operado, ficar esse tempo fora da avaliação do cirurgião. Tem uma sensibilidade idêntica à do ultrassom para hemorragia intraperitoneal. Ele não vê algumas lesões de retroperitônio, às vezes elas não são encontradas, o ultrassom também não vê, a gente precisa da tomografia para isso. E a única contraindicação absoluta é a presença de indicação estabelecida de laparotomia. Doente com um ferimento por arma de fogo no abdômen não tem nenhuma indicação de fazer um lavado peritoneal, ele vai direto para o centro cirúrgico. O lavado peritoneal a gente faz uma incisão supraumbilical, só para ter uma ideia rápida, faz uma dissecção do subcutâneo, abre a poneurose, introduz uma agulha, um catéter, normalmente um catéter de diálise peritoneal, instila 10 ml por quilo de soro aquecido, espera um pouco para esse soro se difundir na cavidade e faz uma pressão negativa para recuperar esse líquido. Esse líquido, quando não é claramente sanguinolento ou quando a própria punção já não vem sangue, ele é mandado para o laboratório e tem alguns critérios de positividade. Presença de bactérias, fibras alimentares, óbvio, hemácias maiores que 100 mil por milímetro cúbico, mais que 500 leucócitos, ou amilase aumentada acima de 175. São critérios que indicam a laparotomia. Você tem algumas indicações de laparotomia, então, com o lavado peritoneal ou ultrassom, esses são dois métodos que são intercambiáveis. Você tem trauma contuso com lavado peritoneal positivo, trauma contuso com hipotensão recorrente, aquele doente que tem um trauma contuso, apesar de não ter exame positivo, ele tem hipotensão não responsiva à infusão de líquido, peritônite precoce ou tardia, a hipotensão associada a ferimento penetrante do abdômen, aquilo que você não precisa fazer um lavado peritoneal, e sangramento do estômago, reto ou trato gastrointestinal após a lesão penetrante. Uma das indicações do toque retal é pesquisar a presença de sangue no toque retal em lesão penetrante. Quando você tem as duas coisas, você tem uma indicação imediata de laparotomia. Outras indicações, ferimentos por passe com penetração na cavidade peritoneal, evisceração e pneumoperitônio. Tem algumas imagens, o pneumoperitônio, essa é uma imagem que nem era do trauma, era uma úlcera perfurada, mas só para mostrar aqui a câmara gástrica com nível de conteúdo gástrico, e aqui à direita o fígado, e delineando bem o diafragma direito, o ar, o pneumoperitônio à direita. Ruptura diafragmática, o João falou alguma coisa e mostrou as minhas fotos, né? Então, você tem um raio-x com ruptura diafragmática, com aumento da cúpula, com a contusão pulmonar. Aqui, essa lesão diafragmática, o fígado sendo afastado, a lesão diafragmática grande, à direita. Uma lesão à esquerda, também chama compressa, o baço sendo rechaçado para a direita, com a lesão diafragma e lesão suturada, a lesão mais próxima e lesão suturada. Outras indicações de laparotomia em pacientes que se encontram instáveis e se faz a tomografia computadorizada, se pode ter alguns achados. Esse é a hernia diafragmática que o João tinha mostrado. Essa é uma lesão renal à esquerda. Você vê que o rim direito contrasta bem, o rim esquerdo tem uma perda de contraste, ali só contraste a periferia, e uma angiografia posterior que mostra uma lesão de pedículo renal, essa indicação de laparotomia também. Para resumir um pouco, a importância da avaliação do trauma abdominal é restabelecer as funções vitais e otimizar a perfusão e oxigenação teciduais. Isso nada mais é do que o A e o B, né? A gente vê a via aérea, checa a ventilação, para depois disso avaliar o trauma abdominal.
Delinear o mecanismo de trauma, saber qual foi o tipo de trauma, qual é a localização do trauma, qual é o tipo de agente agressor. Exame clínico inicial meticuloso, isso é importante para a gente determinar lesões escondidas, ocultas. Selecionar os exames necessários a cada caso e sempre manter uma atitude suspeita quanto a lesões ocultas. O abdômen muitas vezes não dá pista do que aconteceu por dentro. E, importantíssimo, reconhecer a necessidade precoce do tratamento cirúrgico para tratar precocemente essa lesão. Se for uma lesão de víscera oca, por exemplo, você pode ter um tratamento inicial eficaz que, se postergado, vai levar a peritonite e vai causar uma morbidade e uma mortalidade bem maiores. Eu queria só fazer uma observação. Na última aula eu convidei a quem quisesse vir à sala de trauma, acompanhar o serviço da gente. Eu botei só o meu e-mail para quem quiser vir, manda um e-mail para a gente marcar a data, para evitar que venha todo mundo ao mesmo tempo. É isso, obrigado.